Ok. Então a gente vai falar agora sobre gestão de qualidade, né, eh, e a ideia aqui é a gente passar por esses conceitos de gestão, depois falar da melhoria de qualidade e seguir, para tentar mostrar uma ou 2 ferramentas, que podem ser usadas, são muito comuns, e algumas coisas que estão aparecendo aí, que estão também na moda aí, em relação à avaliação, né. A moda eu falo porque sempre as coisas vão evoluindo, mas também vão criando, impacto no mercado, né, então não necessariamente a moda do mercado, o que está disponível para a gente, representa o estado da arte, mas ela é importante porque ela está agindo aqui de alguma maneira, né. Vamos começar pela ideia de gestão de qualidade, e lembrando que a gente falou na primeira parte aqui da aula de hoje, né, nosso objetivo é a qualidade do produto, tem aqui a qualidade, os objetivos da organização, né, vão levar a gente construir um processo de qualidade para ter objetivos de qualidade do produto ou do serviço, que só são realmente vistos, né, na interação com as partes interessadas, né. E aí as normas ISO, elas vieram lá na década de 90, né, trazer uma maneira de fazer avaliações que buscam ver se as empresas, né, trazem produtos de qualidade, tem qualidade no processo, tem cultura de qualidade, né, então a gente vai trabalhar, as normas ISO trabalham nas certificações nesses processos, né. Então isso define que você precisa ter uma gerência em relação à qualidade, um processo de gestão de qualidade, que passa, e aí a gente cai naqueles mesmos discursos que toda norma de gestão tem, né. Você tem que planejar, né, garantir, controlar e melhorar, né. O que que é planejar? Planejar é que nada pode ser feito sem você saber o que está fazendo, né, para que você está fazendo. Então você vai estabelecer os seus objetivos de qualidade, né, e estabelecer os processos e recursos que vão trazer isso. A garantia são os processos que, de certa maneira, vão cobrir, né, esse plano, vão atuar nesse plano. O controle é, ao mesmo tempo, a medida, né, e as ações necessárias para corrigir, né, que vão ser ações de melhoria de qualidade, né. Os princípios que a norma ISO, indica, né, é foco no cliente, né, o empenho em ir além das expectativas mínimas do cliente, liderança, né, em direção à qualidade, né, engajamento das pessoas, veja que isso aqui é um par, né, é o líder que traz esse engajamento, né, uma abordagem de processo, né, já baseado nessa coisa que é o processo que gera a qualidade do produto, a existência de passos de melhoria, né, o foco contínuo na melhoria, a tomada de decisão com base em evidência que precisa ser coletada. E na indústria da fabricação, né, ela significa fazer amostras, fazer contagens, tem várias ferramentas típicas, né. Na área do software, as nossas métricas são mais, polêmicas, posso dizer assim, né. E a gestão do relacionamento, né, do feedback, de saber o que está acontecendo, né. Então, os processos que se enquadram dentro da norma ISO 9000, né, ou de normas mais modernas, como as 25000, eles vão levar isso aqui em consideração, né. Na ISO 12227, que é uma norma para o processo de software todo, um dos processos
né, é o processo de gestão de qualidade, né. E aí, do mesmo sentido que a ISO 9000 fala desses pontos, aqui há um detalhamento, né, onde a gente tem estabelecimento de padrões, né, objetivos e metas, que já separa aqui objetivos e metas de gestão de qualidade, definição de autoridades e responsabilidades, quem faz o quê, né, monitoração do status da satisfação do usuário, revisões periódicas dos planos de qualidade e monitoração do status de melhoria de qualidade de produtos e serviços. Vê que a gerência de qualidade, ela é realmente uma gerência das ações de qualidade, né, ela não é a ação de qualidade propriamente dita, né. E a necessidade de ações corretivas de gestão de qualidade. Ou seja, quando seus objetivos de gestão de qualidade não são atingidos, você tem que implementar novas ações. Então, se a gente pensa, né, que temos um processo de gestão de qualidade, a gente tem um processo de gestão da gestão de qualidade, né, que vai ter aqui tratado do processo de desenvolvimento de software. Na verdade, a gente está falando isso, quando a gente está falando desse processo de gestão de qualidade, a gente tem que fazer, né, isso bem feito. E aí pode parar aí, não precisa sair, né, recursivamente, indefinidamente, né. Então aparecem várias técnicas de gestão de qualidade de software, principalmente, né. Nós temos então 3 momentos ou 3 tipos de técnicas, né. Nós temos as técnicas estáticas, tá. A gente está fazendo uma avaliação como caixa preta ou branca, normalmente, né. Análise estática do software, construção de modelos, né, garantia que o software segue o modelo, garantia que o código segue o modelo, né, construção da documentação, garantia que a documentação segue o código e interface, né. Também temos algo muito pouco usado hoje em dia, métodos formais, né, ligados a provas lógicas, né. Isso aí, foi muito moda na academia, mas foi usado em muito pouca coisa, como nos sistemas de mísseis ingleses, né, muito pouco uso para métodos formais aplicados ao software para provar propriedades, né, do tipo: "Essa variável nunca vai ser negativa", sei lá, alguma coisa assim, né. Nós temos técnicas dinâmicas, né, que são os nossos próprios testes, né, e possivelmente simulações de sistemas interagindo, né. E depois que a gente sai de dentro da empresa, a gente tem essas técnicas de campo, né, como versões alfa, beta, release candidate, coisas desse tipo, tá. Já falei disso aqui, já tive essa transparência na outra aula, né, isso é para lembrar quando são aulas distintas, né. Nós temos que juntar métodos de áreas de gestão, de engenharia de software, de qualidade propriamente, né. E lembrando sempre essa coisa que a gente está sempre nesse par, né, verificar e validar. Qualidade é fazer certo a coisa e fazer a coisa certa, né. Então, esses padrões, né, nos levam à questão da melhoria da qualidade, né. E a melhoria da qualidade significa você poder qualquer coisa para você melhorar, você precisa saber o que você tem, né. E o nosso objetivo é ter uma melhoria contínua da qualidade, ou seja, uma melhoria contínua da satisfação das partes interessadas, né, de entregar o valor, né, o aumento do valor entregue às partes interessadas. Para isso a gente tem que achar oportunidades de melhoria, né, e essa melhoria pode vir tanto em ações diretas, quanto em ações para evitar riscos que podem acontecer eventualmente, né, e nós precisamos coletar dados, né. Isso no software, apesar da gente ter muita coisa registrável,
tempos, reuniões, né? E precisamos de software, né? Medir quantidade de linhas de código, né? Medir funcionalidade entregue com pontos de função. O que nós temos é uma dificuldade de registrar essas coisas. Então, quando a gente for falar lá em processos, a gente vai ver que melhoria de qualidade, né, é melhoria do processo, é melhoria da qualidade do processo, né? Buscando o quê? Buscando as causas raízes das coisas, né? Por que que o erro aconteceu, né? Então, quando eu tenho lá, né, um bug, eu tenho que fazer duas coisas, né? Eu tenho que achar a causa. Tentei desligar essa propriedade aqui. No software, né? Mas eu tenho que achar por que eu tive esse bug, né? É a causa raiz, que geralmente é no processo. E aí eu posso, né, mudar o processo. E isso é explicitado num ciclo, né, que chama PDCA, né, que agora eu não me lembro de quando é. Já é bem antigo, a gente vai ver como aparecer coisas depois, né? Que é esse ciclo Plan, Do, Check, Act, né? Que basicamente é descobrir o problema e planejar a mudança, agir, né? Fazer a mudança, verificar o resultado da mudança e agir para corrigir os defeitos, levando ao novo plano, à nova mudança, ao novo jeito. E isso aqui é o nosso ciclo de melhoria contínua, constante, né? A gente sempre é capaz de melhorar seguindo esses passos de alguma forma, né? Esse plano do Shark Act, ele pode ser feito assim, né? Tem várias maneiras que a gente vai olhar variações dele agora, né? Identifica o problema, né? Descubra onde e por que ele começa. Aqui está, né, o nosso ponto principal. Aí planeja as melhorias e cria o plano de ação. Ok. Faz o plano de ação e depois analisa, né, o resultado, né, verifica se também foi feito o plano de ação aqui, né? E aqui você vê se o problema foi resolvido, ok. Se não, eu reflito no que pode ser mudado e vou girar o PDCA. O impacto pode ser menor, pode ser maior, e eu posso, por exemplo, descobrir que é melhor tratar outro problema, se o impacto foi razoável. E tem vários nomes, como ciclo de Shewhart, que eu nunca ouvi falar desse nome, só sei pelos livros, né? Ou ciclo de Deming. Esse aqui realmente já é o mais usado, né? O Deming falava em perceber a dificuldade, localizar o problema, definir o problema, sugerir soluções, escolher uma através do raciocínio, né? E observar se levam à aceitação ou rejeição. Ah, então esse é o nosso ciclo. Coisas bem óbvias também hoje em dia, né? Nossa, mas para resolver um problema eu tenho que ver que tem, localizar, né? Isso aqui é difícil, não é fácil, tá? Definir, né? Garantir que eu estou fazendo a coisa certa, buscar. Parece meio óbvio, mas não é, né? A gente hoje é mais comum porque a gente começa a trabalhar sempre dessa forma, né? No planejamento, né, tem um passo a passo também, né? Tem os objetivos aqui. Estabelecer objetivos e metas, né? Mas eu começo aqui, ó, identificar o problema, o que está acontecendo histórico, quais são as perdas, né, financeiras, por exemplo, na imagem, né? Data para solução. Aí a gente vai lá estudar o problema detalhadamente, né? Descobrir as características, vê-lo por vários pontos de vista, né?
analisar por que ele ocorre e fazer o plano de ação. Na execução, né, a gente tem que gerar evidências dos resultados, né? Então, fazer e medir. Se eu tenho o objetivo de implantar o Scrum, eu quero diminuir, por exemplo, 50% o custo das correções que eu tenho que fazer. Ok, é uma meta, né? Verificação ao longo e no final, né, comparar os resultados. Eu consegui realmente aumentar ou diminuir o custo? Diminuir o custo, aumentar o revenue, né? E na ação? A ação tem uma coisa importante que é a padronização do que deu certo, né? Porque às vezes a gente vai fazer isso aqui, né? Vai fazer isso aqui, vai fazer num lugar só, né? Uma mudança, né? E aí, se der certo, a gente vai mudar para a empresa toda. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo, mas não estão fazendo, porque elas estão fazendo é apagar incêndio, né? Apagar incêndio não é plano do Check Act, né? Aqui a gente tem planejamento, tem um passo a passo verdadeiro. Existem outras maneiras de listar essas coisas a fazer, né? Como definir, medir, analisar, melhorar e controlar, que é o DMAIC, que é muito famoso, né? A3, esclarecer o problema, quebrar o problema em pedaços, definir um alvo, analisar a causa raiz. Causa raiz é um termo muito importante, né? Desenvolver contramedidas, né? Aplicar as contramedidas, avaliar o resultado. 8D, né? É que em português não fica tudo D, mas em inglês é tudo D, né? E começa com criar a equipe, que pode ser que seja um problema que uma equipe e outro problema é outra equipe, né? Pode ser isso. E aí, novamente, aparece analisar, né, a causa raiz, né? Na verdade, a gestão de qualidade, talvez você tenha esses slides, talvez não, né? Mas a gente tem uma hierarquia, que é o seguinte: tem o defeito é causado por um erro, o erro que o ser humano fez. O defeito ele é percebido. O erro é o que o ser humano fez. O erro tem causas e uma causa raiz, lá, ou mais de uma. Vamos botar aqui causa raiz, tá? E entre as causas raiz, né, no conjunto de causa raiz, tem uma causa grandona e uma causa pequenininha, né? Uma causa que causa muito impacto, desculpe, né? Uma causa com grande impacto e causas com impacto pequenininho. Então, isso aqui é uma causa vital. Então, do ShackTech tem vários desenhos aí que vocês vão encontrar pela rede, né? Tem modelos mais complexos, né, desenhados, né? Por exemplo, esse CMMI ideal, mas que na prática é o plano do Check Act, né? E o próprio Scrum, né, é inspirado no plano do Check Act. Por quê? Porque a gente faz um plano, a gente executa o plano, a gente checa o plano, o resultado do plano, e a gente age como? Analisando tudo que a gente fez, observando tudo, né? Observando os objetos, a entrega também, observando os artefatos do Scrum, né? E propondo melhorias, né? E as melhorias vão exigir um novo planejamento, né? Então, o próprio Scrum, ele é, ele é, de certa maneira, não, ele é certamente, não é de certa maneira, é inspirado no PDCA.
E tudo que a gente faz hoje em dia, na verdade, que tem ciclo de melhoria, né, você vai encontrar as raízes do PDCA no meio, né? E tem muito. Alguém aqui é certificado Six Sigma ou já tem um cinturão, alguma coisa assim? Né? Então, o que está na moda, né, é ter essa certificação Six Sigma, né, Seis Sigma, né, que são um conjunto de práticas para melhorar o processo, né? E aqui a gente tem a lista dessas práticas, né? A gente vai falar disso aqui, né? E vai falar planos de coleta de dados, gráficos de controles, não, Pareto não tem aqui. E vai falar de Pareto, tá? É, bom, na aula de hoje. E acho que eu prefiro. Deixa eu ver se eu vou fazer isso agora. Eu vou falar disso. Vou botar aqui em ordem de prioridade. Eu vou falar o 3, o 4, talvez eu não fale, tá? Bom, então tudo começa com a necessidade de medir qualidade, né? Medir qualidade, a gente tem que ter coisas a medir, né? Para poder fazer estatísticas descritivas e análises, né? Controle de tendência, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um gráfico comum na indústria, né? Que é um control chart, geralmente da produção, mas a verdade é que a gente não faz muito isso em software, apesar de ter proposta, né? E a gente quer ter uns modelos de predição de confiabilidade também, que isso aqui é muito raro. Eu diria que é 200, eu nunca vi, eu acho, né? É, Isso aqui eu já fiz, tá? Mas também nunca vi fazer. É, Testes estatísticos eu já vi na academia, né? E sei que, mas quem me decretou na academia estava usando na indústria, tá? Eu só não vi, mas eu vi o relato da academia sobre a indústria usando. O que é mais comum são as pessoas chegarem a usar coisas daqui, né? Principalmente se você tem um software que te ajuda a gerenciar, tá? É, Mas as métricas que podem ser feitas, né? E que hoje em dia, por exemplo, você encontra vários é, essas ferramentas Visual Code, e tal, elas fazem isso, né? Você tem métricas para estudar várias características do código, né? Como o número de vezes que a função é chamada, o fanout. Isso aqui são características de qualidade, né? Caixa branca, né? Qualidade interna, que a gente pode medir muito rápido, porque isso aí é medido diretamente pelo código ou por um analisador estático, ou seja, que vê o código estático, ou deixa eu ver se tem alguma aqui de analisador dinâmico, né? Acho que não tem nenhuma aqui de analisador dinâmico, né? Deixa eu pegar aqui tentando pegar aqui uma ferramenta que eu já usei. Bom, vou tentar trazer na próxima aula. Tem e aí tem várias medidas, né? Então a gente pode medir o número de vezes que a função é chamada, né? O tamanho simples do código, né? Tem tem que ter 50. Considerar que 50 é o número mágico, um pedaço de código não deve ter mais que isso, né? Um módulo, né? Uma função não deve ter mais que 50 linhas, né? Complexidade ciclomática, que é o número de ciclos que tem dentro do código, né? Que é uma medida rápida, se você consegue contar, né? Então, por exemplo, aqui, né? Quantos ciclos eu tenho? Deixa eu pegar aqui. Se eu não me lembro bem, são 4, mas vamos lá. Se eu desenhei direito, né? Eu posso fazer esse caminho. Quantos caminhos, né? Eu posso fazer esse caminho. Eu posso fazer esse caminho.
Eu acho que aqui são 3. Não sei se tem outro caminho que eu posso fazer. Se eu venho para cá ou para cá. Aqui eu posso vir por aqui, que eu posso vir aqui. Acho que são 3. Porque tem um nó aqui, um nó aqui. Eu posso dividir em 3, tá vendo? Então tem 3. Eu posso dividir o espaço em 3, então tem três círculos. Né? Isso é fácil de contar, que você conta vértices, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma conta aqui que é vértice, mas eu me esqueci agora, depois eu trago isso. Tamanho, tamanho dos identificadores, né? Vocês têm informação suficiente para você entendê-los, né? Sem, sem, você só tem uma letra, 2 letras, né? Então seus identificadores são pequenos, então não serve para nada. Profundidade das instruções condicionais, isso aqui já é o milésimo if, né? Isso aqui, ó, Complexidade ciclomática menos n mais 2. Então, eu tenho arestas, né, que são edges. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Nós eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Mas isso aqui não é um nó para a gente, porque segue reto, tá? Então não é um nó. Então só tem 8. Então é 8 menos 7 igual a 1, mais 2 igual a 3. É o nó, porque isso aqui não é um nó, né? Porque continua, então é como se fosse uma aresta só, na hora de contar, né? Aqui eu tenho profundidade da árvore de herança, né? Número de filhos que uma classe tem, quanto muitos filhos a classe é muito complicada, acoplamento entre classe, falta de coesão dos métodos. Isso aqui tem relação daqui, né? Tem 3 conceitos que eu acho bastante importantes, né? Mas como que é a complexidade ciclomática, a coesão e o acoplamento, né? A complexidade ciclomática, a quantidade de caminhos, né? Mas acoplamento e coesão são palavras muito comuns, né? E coesão é o seguinte: aquele código que você fez, ele é coeso se ele faz uma coisa, basicamente, né? Então a gente sai lá do por coincidência, né? Aquela classe utilidades é péssima, né? Porque ela não tem motivo para estar aquelas coisas juntas, né? Funcional, o agrupamento só ocorre porque realmente precisa estar juntos para contribuir com algo bem definido, né? E acoplamento é a interferência que um módulo pode fazer no outro, né? O acoplamento geralmente é destruído, né, pelas variáveis globais. Destruído não, desculpe, é causado, né? Por variáveis globais e por outras maneiras de usar o código que está em outro pedaço, né? É, Outra coisa importante da gente saber na avaliação estatística, né, é usado pouco em software, mas muito em sistema, né, quer dizer, para o código é pouco usado, para sistema muito, principalmente para serviço, né, para contratos com qualidade de serviço, né, que é o seguinte, ó, se eu tenho aqui só um produto, um serviço, né, funcionando, né? Tem uma falha, aí volta a funcionar, aí tem uma falha, aí volta a funcionar, aí tem uma falha, aí volta a funcionar, aí tem uma falha e volta a funcionar. Então, quando que ele está funcionando aqui? Ele está funcionando nesses espaços aqui, ó, né? T1 a T2, T1, T3, T5, T7 e T9. No outro espaço, ele não está funcionando. Então, aqui eu posso medir vários índices de serviço, né? Tempo médio entre falhas, né? O que é tempo médio entre falhas? Eu vou ver aqui, né? O
Quantas falhas eu tive? Eu tive 4 falhas, ó. Falha um, falha 2, falha 3, falha 4, né? Quanto tempo eu funcionei? Ah, eu funcionei entre falhas, T2 mais T3 mais T4 mais T5 mais T6 mais T7 mais T8 mais T9. Aqui não foi entre falhas, eu não tive nenhuma falha aqui, né? Então, esse tempo aqui todo, dividido por 4, é o meu tempo médio entre falhas, né? Só que meu tempo médio entre falhas, o MTBF, apesar de ser muito medido, né, ele tem um problema porque meu tempo médio entre falhas pode ser esse, mas eu posso ter função T3, T5, T7, T9 muito pequenininho, né? Eu demoro muito tempo para consertar. Então, eu tenho tempo médio para falhar. Ah, o tempo médio para falhar, né, é o meu. Aqui o T1 podia ter, o T1 tinha que estar aqui. T1 mais T3 mais T5 mais T7 mais T9, falhei. Ok, então os tempos de funcionamento sobre quantas falhas eu tive? Tive uma, duas, três, quatro, cinco. Na verdade, eu tive 5 falhas. Na verdade, é 5 aqui também, né? Dois, três, quatro. Tive 5 falhas aqui também. Está errado ali também, né? E eu tenho tempo médio para reparar, que é o tempo que eu fiquei parado, dividido pelas minhas falhas. Tá? Então eu falo, de repente eu sou muito bom nisso aqui, sou muito ruim nisso aqui, e o meu MTBF aqui vai ficar bom, mas na verdade o meu MTTR é ruim, né? E a disponibilidade. E faltou o T1 também. Ah, disponibilidade é o tempo que eu fiquei ativo, né? Geralmente, qualidade de serviço, você pede disponibilidade, né, bem alta lá, 99,9. O pessoal conta pelos 9 até, né? 99,99, 4 noves, 3 noves, 5 noves, né? Mas se você pensar que um ano, ver se eu consigo fazer essa conta rapidinho aqui, né? Trazer para cá, ó. Um ano tem 365 vezes 24 igual 8.760 horas, né? Vamos botar em minutos, tá? Então, vezes 60 igual 5.200, 525.600 minutos, né? Agora eu vou multiplicar isso aqui por 99,999 e dividir por 100, né? Então, ó, 5 noves, ficou certo? 525 isso. Não, tem uma vírgula, tá errado aqui, porque tem uma vírgula aqui. Não, tá certo. Horas, minutos. Agora tem que subtrair isso aqui. Menos 525.600. Então, quando eu falo 5 noves, eu estou falando que pode sair do ar 5 minutos durante um ano. 5 a 6 minutos. 5,2 minutos. A disponibilidade 9 com 5 noves é 5 minutos durante um ano. Controle estatístico, né? Ah, então, controle estatístico de qualidade, agora que a gente vai fazer análise de Pareto, né? Ele passa por esses passos, né? Determinação dos erros, eu vou falar de onde vem meu erro. Ah, meu erro é, tá, deu bug 1, bug 2, bug 3, todos esses bugs são relatados.
Aí eu vou buscar a causa raiz. Tá? Para causa raiz, tem um método que é o diagrama de Shioka, eu acho, e fala, porque eu chamo de diagrama de espinha de peixe, né? E depois a gente vai pegar a causa raiz e depois a causa vital, né? Que é pelo diagrama de Pareto, né? Que vai mostrar quais são as causas mais importantes. Então é isso que eu vou mostrar agora, provavelmente vai encerrar a aula com, com isso. Chikawa, gente. Então, o diagrama de Chikawa, vocês certamente já viram isso, se não já usaram, né? Tem o objetivo de achar a causa raiz de um problema, né? Então, basicamente, o que a gente quer nele, né, é sair de um problema e ir numa reunião, tipo, parecida com brainstorm, né? Identificar de onde vêm os problemas, tá? Quando é uma empresa, né, e não é uma indústria, né, que é uma empresa de serviço, né, a gente vai procurar coisas como erros ligados às pessoas, ao equipamento, a práticas e a políticas que temos, tá? Procedimentos, né, e políticas, tá? Então, o que a gente quer é investigar a causa para um problema, né? E, basicamente, né, a gente está tentando diferenciar sintoma de causa. Está aqui nosso exemplo: longas filas na porta. Ah, bom, o que tem em relação com pessoas? Nós temos poucos funcionários, talvez, atendimento lento, desatenção dos garçons, né? Procedimento. Ah, as mesas ficam muito tempo porque a cozinha é demorada, porque as receitas são complexas, né? Política de preparo na hora, traz o problema. Equipamento, espaço pequeno, poucas mesas, mesas grandes, né? Causa. Aí a gente pode olhar isso aqui e falar, bom, essas são minhas causas e eu posso tratar aqui, né? Vamos tratar, diminuir o tamanho das mesas, né? Para aumentar o tamanho das mesas, a quantidade de mesas também. Aí eu tenho aqui um efeito de equipamento, talvez aumente a fila, diminua a fila. Tá? E a história é essa, né? Tem uma metodologia que também se chama cinco porquês, né? Que a gente pergunta, né? Por que tem longa fila na porta? Alguém fala, ah, porque o atendimento é lento. Mas por que que o atendimento é lento? Ah, porque o garçom está desatento. Por que que o garçom está desatento? Porque ele está fazendo outra coisa. Por que que ele está fazendo outra coisa? Porque ele precisa fazer muita coisa. Por que que ele precisa fazer outra coisa? Porque tem pouco funcionário. Aí já, pouco funcionário. A gente pode falar, funcionário mal treinado. Né? A gente vai descobrir isso nesse processo criativo orientado, né? Geralmente muito similar a um brainstorm. Né? Origem, né? Tem vários nomes, né? E se acredita, veja só, criado em 1943 e hoje é modinha com Seis Sigma, né? Pessoas chegam nas empresas e falam, por que está dando essa produção tá lenta? Eles vão usar o diagrama, vão descobrir as coisas, vão fazer com os próprios clientes que podiam fazer sozinho, né? E fazem consultoria assim. E aí agem, né, nos pontos que descobriram, né? Ela é uma das 7 ferramentas clássicas de qualidade, né? O fluxograma, né, que hoje a gente quer fazer BPMN, né? As cartas de controle, que falam de alguma coisa acontecendo, né? Bugs, erros, produção, software entregue e tal, e você vai ter as zonas boas e as zonas ruins. Elas são diagrama de causa e efeito, né? Folhas de verificação também, que são anotações feitas. Com essas coisas, a gente levanta dados, né, daqui para histogramas, né? E a gente pode usar gráficos de dispersão para ver duração e diagramas de Pareto, que vai ser a próxima coisa que a gente vai ver. Tá? Tem gente que faz o diagrama, né, sem o nome, né, sem aquelas marquinhas que a gente colocou aqui, né, até de forma mais lúdica, depende um pouco do seu cliente.
Tem gente que faz um diagrama de causa e efeito sem botar o peixe, só usando uma árvore, né, que vai sendo criada ao longo, né? Pode usar essas ferramentas de mind map, né? Pode usar ferramentas de concept map, que é um pouquinho diferente, porque você bota a relação entre as coisas também. Mind map é mais comum, aqui é uma possibilidade, né? Mind map é só um mapa mesmo, né? Isso aqui é um mind map, né? No concept map, você tem que fazer relações específicas, tá? Aí você tem que criar uma coisa aqui e falar, isso aqui é explicado por... Ok? É. E a ideia é essa: um problema é gerado por várias causas, e essa causa passa a ser o problema a ser analisado, e até que a gente chega a uma causa raiz, que a gente não consegue sair daquilo, né? Não tem mais como sair daquilo lá, né? Como organizar para a indústria, pessoal, método, materiais e máquina? O que que é isso? A gente vai perguntar quais são os problemas de pessoal, quais são os problemas de método. Para serviço e administração, que eu botei ali, pessoal, equipamento, procedimentos e política. E na TQM, né, a gente fala do ambiente, da gestão, das pessoas, dos executores, né, dos materiais que a gente recebe, do equipamento e do processo. Isso aqui mais moderno, né? Aqui que são essas coisas? Aonde eu vou buscar? Gente, vamos falar agora, né, se eu tenho um problema aqui de excesso de... Botar aqui erros de português. A gente, o software que a gente está fazendo, pô, tinha muito erro de português. Aí a gente foi lá e começou. Por quê? Pessoas desatentas. Mas processo sem revisão, a gente também chegou. Processo sem revisão. Equipamento. Tem alguma coisa que a gente poderia colocar equipamento? Tem. A gente pode botar aqui que não compramos revisor automático, né? Poxa, tá bom. Ambiente. Ambiente não tem, né? Gestão. Gestão, processo sem revisão. A gente pode escutar, não tem. Por que que não tem revisão? Porque não tem que revisar. E a gente vai, por que que as pessoas são desatentas? Porque não acham importante. E aí, não acho importante, então tem que ter treinamento. A gente vai falar, se o problema principal é esse, né? Vamos fazer um treinamento da importância do português estar correto. Outras causas, né? Tem isso aqui, que é métodos, máquinas, materiais, mão de obra, meio ambiente, medida, management, meios financeiros. Pode ter problema de dinheiro, né? É, E a gente tem que pensar sempre que pode ter causas externas, né? Eu tenho um problema aqui de pacientes pegando infecção hospitalar e, na verdade, é porque tem gente que vem de fora e não lava a mão, né? Então, a gente tem bastante oportunidade de tratar essas coisas e vai fazendo isso na organização também, né? Obviamente que a construção é nessa direção, né? Opa, ficou sobrando ali o negócio. A gente bota lá os nossos... né? Algumas regrinhas para fazer, né? É uma espécie de brainstorm, tá? É parecido com brainstorm, né? Primeira coisa, as pessoas têm que saber que estão entendendo sobre o que estão falando, né? Eu dei um exemplo aqui de software, né? Erros de português. Erros de português é o nosso exemplo sendo tratado, né? O que que é o erro de português, né? Aí, né? Estou sucinto. Eu não posso ficar descrevendo a coisa muito, né? Para cada nó, porque eu quero o quê? Eu quero ter muito, eu quero ter muitas causas. Eu não quero
produzir aquela causa até o fim, né? Siga cada linha de causalidade, ou seja, cada vez que você encontra, estou aqui, encontrei o primeiro aqui, aí eu vou perguntando sobre ele. Então vamos resolver esse aqui, né? É deep first, que a gente chama isso, né? Né? E depois para ficar possível de analisar, né? Aí quando ele parou aqui, aí eu venho para cá. Então a ordem é assim, né? Um, dois, três, quatro. Aí que vem cinco, seis, sete. Aí oito, nove, 10. Tem que crescer assim, né? E tem que organizar também, porque às vezes aqui preciso investigar mais, né? Aí a gente vai lá investigar por que que isso está acontecendo, né? Pode ser feito vertical, né? Aqui usando 5W2H, né? Eu tirei uma nota baixa, meu problema. Por quê? Porque a prova estava difícil. Por quê? Porque eu não estudei. Por quê? Porque eu não tive tempo. Porque não me organizei. Então, o problema é de organização. Vou procurar uma maneira de como me organizar. O problema não é que eu não estudei. O problema é que eu estudei foi causado por alguma coisa. Não tive tempo, né? Isso aqui é repetição desse aqui. Está repetido aqui. A gente pode. Ah, não. Só para pegar o passo a passo de um autor bem específico, né? Então, esse é um método muito comum, né, de tratar, né? Ver que ele estava lá numa daquelas ferramentas, uma das 7 ferramentas, né? E, e ele serve para a gente achar as causas, tá? Agora, eu vou pegar aqui o Pareto, né? Talvez no Pareto eu tenha escolhido um exemplo ruim, mas vamos lá. A análise Pareto é o seguinte: a análise Pareto parte da premissa, né, que a regra de Pareto, né, que diz o seguinte: 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos. Tá? Isso o Pareto falou lá, o princípio é conhecido como princípio de Pareto, né? É claro que 20/80 não é uma lei, né? Não é uma lei da natureza, tipo força igual a massa versus aceleração, mas é um padrão que aparece que poucas causas são responsáveis pelos maiores impactos, né? E ela serve para ajudar a gente a colocar os problemas na sua perspectiva real, tá? Então a gente quer saber o seguinte: quais os principais problemas, quais têm maior impacto e, principalmente, onde podemos focar esforços. O que a gente quer saber é onde focar esforços, né? Só que a gente tem que ter um cuidado, né? Qual é o cuidado? O cuidado é estar analisando o valor correto. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Como que a gente usa o Pareto, né? A gente começa dividindo os problemas em categorias, né? O ideal é que a gente pegue os bugs, por exemplo, e busque a causa raiz. Ok? Aqui eu acho que eu vou tratar de bugs, tá? Classificar as categorias em ordem decrescente, fazer o total de dados, calcular a porcentagem, determinar a escala e colocar num gráfico, tá? Então, basicamente é isso, ó. A gente recebe uma tabela de erros em ordem alfabética, né? A gente, ó, aqui, ó, 35. Pá, aqui só dois. A gente já sabe, ó, isso aqui é mais. Qual será mais importante, né? Isso aqui acontece mais, a nossa primeira abordagem, tá? A gente coloca em ordem, né? Calcula a porcentagem individual e acumulada, tá? E quando cruzar 80%, é o nosso ponto de corte, tá?
Então aqui eu estou tá vendo o quê? É o seguinte, olha só. O 80% na contagem acontece aqui, então eu só me preocuparia com os problemas de cá. Tá? Requisito original errado, erro de programação, erro de projeto, erro de entrada. Só que teve um problema aqui, né? Eu analisei a ocorrência, tá? E eu não tenho que analisar a ocorrência, eu tenho que analisar o impacto. Tá? Então, aqui eu tenho que ter uma maneira de calcular o impacto. Nossa maneira vai ser o custo de correção, e a gente vai usar aquela regra dos 100 vezes para dar uma ideia do custo de correção, né? Então, aqui eu tenho, né, cada, cada tipo de erro e o custo médio de correção. Eu usei aqui aquela proporção, né, de erro no formato, por exemplo, é uma coisa lá pequenininha, né? É uma ocorrência final, mas um erro de requisito custa muito caro resolver. Deixa eu tentar apagar essas marcações aí que estão me atrapalhando. Então, a principal característica do Pareto não é contar, né? É contar e avaliar o impacto, certo? Então, agora eu tenho minha planilha original modificada, com custo médio e custo total, né? Eu vou lá e calculo o custo total percentual e percentual acumulado, né? Mas o acumulado, o que interessa é na ordem alfabética, aqui na ordem. Não, aqui eu já ordenei, tá bom? Ordenei pelo custo total, ó. Aqui é ordenado também. Então eu posso começar sem ordem, né? E aí eu faço meu diagrama, ó. E aí o que aconteceu, ó? Onde está o meu 80%? Meu 80% está aqui, ó. E aí que eu tenho, ó, 20%. Aqui foi até sem querer, tá, gente? 2, 3, 4. É um pouquinho menos de 20%. Menor que 20%, 78%. Então, esses problemas aqui, esses dois tipos de problemas, ou dos tipos de causa, são muito mais importantes que todos os outros. Apesar do que eu ter 25 aqui, 14 aqui, 18, 22, 17, como o custo deles é menor, eu tenho que me preocupar com eles depois. Primeiro, eu procuro corrigir o que está me fazendo ter requisito original errado, que é 59% do meu custo. Tá? Então, esse que é a análise real de Pareto. Tá? Comparação dos 2 métodos, só a contagem, né? O 80% ficou aqui, esse aqui, o 80% ficou aqui. Né? Então, eu foquei muito mais o meu negócio. Né? Mostrando a melhoria. Deixa eu pegar aqui e tirar a coisa para poder ver sem as besteiras aqui, né? Ah, sim. Quando você vai mostrar, né, a sua melhoria, né, você tem que tomar cuidado para não. Esse gráfico aqui, eu queria dizer que esse gráfico é ruim. Né? Esse gráfico aqui que é bom, ó, eu consigo ver, né, melhor ainda se fosse de linha, né? Os meus requisitos, onde eu estou tratando, né, as coisas, né? Então eu estou requisito original errado, né? Vai cair bastante. Esse aqui é a ideia, inclusive, seu Pareto ruim, né? Mas eu vejo ele caindo, ó, caiu para cá. Só que eu estou usando aqui a contagem, né? Eu devia tá errado. Aqui devia estar por impacto, não por contagem, né? Tem que fazer esse gráfico aqui de novo. Devia ser.
né? E a gente não deve usar gráfico 3D nessas coisas porque não dá para ver direito as coisas. Então, usar assim. Ok. Então, esses são os dois métodos principais que vai dar para a gente falar do Kano, né? São os dois métodos principais que são usados nas análises estatísticas, né? Podemos usar mais outros passos aí, mas esses dois são os métodos principais e são bem visuais, tá? Terminando a qualidade, eu queria falar da visão de Kano de qualidade, porque ele traz duas informações importantes, né? Porque ele mostra para a gente que existem categorias de requisitos que o usuário pensa, tá? Então, basicamente, o usuário pensa em requisitos unidimensionais, tá? Que são atributos de desempenho que ele espera e que ele explica, tá? Ele são conscientes, tá? Isso aqui que é importante. Conscientes, né? E explícitos. E ele fica satisfeito se tiver. E a palavra aqui, satisfeito, é importante. E essa satisfação, ela é linear. Ela aumenta, né, linearmente em função de você entregar o que ele espera do desempenho, né? Aí o grupo, que é a real as duas reais colaborações aqui do Kano, né, são os dissatisfiers, né, cuja ausência causa insatisfação e não pensamos em mencioná-los, né? E os encantadores, né, que não fazem falta, né, são não conscientes, né, mas quando a gente ou não tem o ruído, pode ser uma coisa que não tem, né? Não tem ruído, por exemplo, né? Eles deixam a gente encantados e atrativos e faz nos lembrar dos negócios, né? Então, esses encantadores têm grande relação, né? Todos eles, na verdade, né? Mas com a experiência que o usuário está vivendo, né? No restaurante, de repente, quando você sai, ganhar um brindezinho, né? Ganhar um petit four, né? Mas a grande colaboração do Cano aqui nesse pedaço, né, foi falar isso, né? Da relação de satisfação linear, mas o outro aqui é uma relação surpresa exponencial. E o dissatisfiers é a limpeza do restaurante, por exemplo, né? É aquela coisa que desqualifica você como serviço, tá? Existem outros, como os indiferentes, né, os reversos, os questionáveis, mas a gente não vai tratar disso, não é muito tratado por ninguém, tá? E aqui uma outra contribuição importante, né, é esse questionamento da satisfação do usuário. Eu falei em algum momento do curso que ia falar sobre isso, né, em função da funcionalidade ou daquela característica de qualidade que está presente, né? Então, eu tenho a questão funcional, que é se o lápis for fácil de apontar, você gosta? Gosto. Ou deve ser? Posso suportar, né? E aqui, né? A questão disfuncional. Qual a sua opinião se o lápis for difícil de apontar, né? E para mim, essa pergunta negativa, né, é um grande diferencial, tá? É aqui que a gente traz a contribuição e a capacidade de entender o valor, né? Ele acaba desenhando um gráfico, que eu tentei fazer o melhor possível aqui, dizendo o seguinte: olha, os valores unidimensionais, né, eles não estão aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar ele para lá. Eles estão normalmente aqui, né? Eles me deixam feliz. Esses valores
de encantamento, né? Eles me deixam muito mais feliz. Eles fazem voltar ao lugar, né? E o outro aqui, se não tem, é negativo, né? Ah, é a qualidade compulsória, né? Então, eu não posso falhar, né, não tendo um obrigatório. O problema é que ele pode ser subconsciente, não informado. Isso tem muito a ver com a gente entender, né, o domínio do problema. Então, uma regra minha, né, sempre que eu estou trabalhando com algo, eu vou ler sobre aquilo, né? Ah, eu já trabalhei com satélite. Peguei um livro para ler como funciona o satélite, pedi manual dos caras, né? Já trabalhei com legislação, fui ler lá a legislação para ver como era, né? Mesmo que você não entenda, né, você vai ganhando vocabulário, vai podendo telefonia, né, também fui ler lá como funcionava, né, peguei o projeto para ler os termos, né, para poder tirar dúvida do negócio, como funciona, né, orçamento do Estado. Puxa, eu li a lei do orçamento inteira, é chato, às vezes é chato, mas você aprende uma coisa nova, né? E vai podendo eh, colaborar com alguma coisa, né. E mais que isso, né, você vai entendendo que certas coisas são necessárias mesmo que não te falem, né. Então por isso que o analista de domínio é um cargo importante, né, que hoje está virando PO, né. Aí de analista de domínio, analista de negócio, né, ou de negócio. Mais comum chamar de analista de negócio e agora PO, né. É um cargo importante. Por quê? Porque ele conhece os obrigatórios, né. Então esses aqui são os mais importantes, ok? Né. Importante, né? Ao longo do tempo, os atrativos passam a ser obrigatórios, passam a ser, desculpe, unidimensionais, né? Passam a ser, como é que ele chama aqui? Como é que eu chamei aqui? É satisfiers, né? E no português traduzindo para unidimensional. E os unidimensionais passam a ser obrigatórios, né? Ah, por quê? Ah, você tem lá, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo, né? Ah, você só software ter janela, né? As janelas do software, né? Ah, primeiro software que teve janela, né? Ou o primeiro software que foi na web foi atrativo. Poxa, muito mais fácil trabalhar com software na web, né? Certo momento passou a ser satisfatório. Hoje é obrigatório. Ah, se não funciona na web, você tem que dizer por quê, né? Mas o que que não é obrigatório ainda? Funcionar no smartphone. O smartphone já está aqui, ó. Mas a gente já tem gente falando mobile first, né? Mobile first já fala, ó, fone é obrigatório, que é a defesa do mobile first, né? Então a gente vê as coisas andando de um lado para o outro, se tornando obrigatórios com a tecnologia, com a disponibilidade, com a concorrência, né? Ah, entrega gratuita, né? Hoje era atrativo, passou a ser satisfatório, né? Porque todo mundo está oferecendo maneiras de oferta gratuita. Você pode pagar na Amazon, né? Pode pagar no Mercado Livre, né? Mas aí você tem lá, será que algum dia vai ser obrigatório? Bom, não sei, né? Vamos ver, né? E aí a gente chegou hoje, vai conseguir acabar antes das 10, um pouquinho antes, né? Falta 2 minutinhos, né? Então, passamos aí algumas ideias sobre a necessidade de procurar ativamente a qualidade, né? No nosso tempo que a gente tem também. Conseguimos falar de duas técnicas importantes para a gente medir se a gente coleta a informação, né? E a ideia é que aí é importante, né, que a visão de qualidade ela é pessoal, né? Seja pessoa física, pessoa jurídica, mercado, mas ela é uma relação entre o consumidor do produto
e o produto, mas muda com o tempo, isso é muito importante estar na cabeça da gente, né? E que existem várias maneiras de ver e de medir qualidade, e qualidade de software especificamente, tá? Então, por hoje é só. Vou parar a gravação aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta.